Sejam bem-vindos ao Noronha Podcast. Eu sou a Samila. E eu sou a Ana, e esse é o primeiro episódio de uma série especial sobre conscientização ambiental. E hoje temos dois convidados queridos que têm grande vivência no assunto. Denilson Fernandes, que é radialista, ambientalista, educador e gestor ambiental. E nossa querida professora Yasmin Castro, professora de Biologia aqui da escola e entusiasta de boas práticas ambientais na autoria de práticas de projetos com foco no meio ambiente. Vamos começar hoje com uma pergunta que abre todo o assunto do nosso bate-papo. O que é, na visão de vocês, a educação ambiental e por que ela é tão importante nos dias atuais? Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui depois de uma temporada entrevistando. Hoje eu ser a entrevistada, então é uma satisfação muito grande. E o que é a educação ambiental? A educação ambiental é um processo educativo que visa conscientizar todas as faixas etárias, não somente adultos, não somente crianças, mas todas as faixas etárias sobre os cuidados com o meio ambiente, as vivências que nós estamos tendo de mudanças climáticas. Ela visa também promover a sustentabilidade e as práticas sustentáveis no nosso dia a dia. Ela é um processo que ela deve acontecer. Quando se fala em educação, a gente só pensa no ambiente escolar, mas ela deve ser um processo que ela deve acontecer no meio social também, além das escolas. Sim. Olá, meninas. Olá, minha querida amiga Yasmin. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite e principalmente compartilhar esse momento tão importante com a minha querida amiga Yasmin, que é uma das experts no assunto hoje aqui na região dos Inhamuns. Educação ambiental, eu sempre defendo, aonde eu faço alguma palestra, alguma fala sobre o assunto, que ela deveria acontecer desde o tempo da pré-escola, lá do começo, aonde com certeza as crianças iriam conseguir aprender, trazer a vivência para o dia a dia, assim como se aprende, por exemplo, o respeito dentro da família, o que é certo, o que é errado. Eu acho que se viesse desde lá de jovenzinho, nós não teríamos tanto trabalho em conseguir tentar conscientizar as pessoas como a gente tenta hoje. Eu trabalho sempre a questão da educação ambiental com atitude. Eu acho que as pessoas devem ter uma atitude e querer fazer com que se melhore cada vez mais o meio ambiente. E principalmente a consciência. Se você não tiver consciência que é necessário você trabalhar, melhorar e respeitar o meio ambiente, nós teremos uma dificuldade muito grande para fazer com que cada vez mais se melhore esse tema e cada vez mais trabalhe essa questão de consciência ambiental. Nós somos o único ser na Terra que destrói o próprio habitat. Nenhum outro animal faz isso. Eu gosto sempre de dizer que o homem, ele é o mais irracional dos animais, porque ele destrói o seu próprio ambiente. Você vê, por exemplo, um felino, ele só mata se for para se alimentar, ele não destrói o habitat dele, mas nós homens destruímos. E essa consciência, essa educação era para ontem, ou melhor, para bem antes de ontem, para tentar melhorar cada vez mais. Sem contar que quando você fala, como eu falei anteriormente, você fala em educação, você pensa logo no ambiente escolar, mas a educação ambiental ela é algo que deve ser cultivado em casa. É a orientação dos pais, quando, por exemplo, você pega um chocolate, você desembala um chocolate na rua, é para os pais orientar, não jogue no chão, jogue na lixeira. Se não tem uma lixeira próxima, coloque no bolso. Né? Então são ações que a gente já deve receber de casa, até porque é algo voltado para a sua educação, é algo que diz respeito sobre você. Sim. E qual foi a experiência de vocês ao ministrarem recentemente o curso sobre educação ambiental? Foi uma experiência exitosa, na minha opinião, porque nós conseguimos repassar para um bom número de jovens que tinha lá, eu acho que em torno de 38 ou era 40 por aí, era jovens e adolescentes, e a gente conseguiu repassar
o nosso pensamento, o que deve ser feito, principalmente na questão da coleta seletiva, que é um assunto que hoje está muito em pauta, e também sobre as mudanças climáticas, principalmente, porque é o principal calo dentro do ambiente hoje para o respeito e a melhora do meio ambiente, é as mudanças climáticas. E nós temos que começar por elas para que nós possamos tentar melhorar esse meio ambiente cada vez mais. Yasmin fala já sobre a questão do público, mas eu acho que nós conseguimos incutir na cabeça de alguns jovens para levar pelo menos um pouco dessa consciência para a família, para que ele possa, junto à família, conseguir fazer com que as pessoas comecem a respeitar. A gente incutir consciência na cabeça do povo hoje é uma das coisas mais difíceis do mundo. Você imagine, né, Yasmin, um agricultor que ele trabalha há 30, 40 anos, fazendo queimadas, plantando de maneira errada em solos derriados, vamos falar no popular, e você chegar lá e dizer que ele está fazendo errado. Você tentar mudar a consciência dele, se for um daqueles senhorzinhos mais lá do interior, ele vai dizer, você sabe lá de nada, quem sabe sou eu. Então nós temos que tentar fazer com que os mais jovens, aqueles mais próximos, consigam essa conscientização para levar para aqueles mais vividos que têm passado por isso. Então, para mim, foi um curso excelente, de grande ideia do consórcio, e será levado para outras comunidades, e a gente vai fazendo o trabalhozinho da Beija-Flor, cada um fazendo seu pouquinho, como é a história da Beija-Flor, Denilson Fernandes. Ela viu um incêndio e ela pegava um pouquinho d'água no minúsculo biquinho dela e levava e jogava lá. E um animal bem grande, o elefante, estava lá e dizia, ei, para que você vai fazer isso? Um pouquinho d'água desse vai servir. Ela disse, mas eu estou fazendo a minha parte. E você que pode levar muito, por que não ajuda? Então, nós estamos tentando fazer isso, colocando os pintos nos i devagarzinho, mas a gente chega lá. Despertando, né, a consciência. Bom, primeiro de tudo foi uma experiência muito boa, né? Principalmente dividir o curso com o tio Denilson, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, que é uma pessoa que eu era de dentro da casa dele, né, desde criança, Micaele, minha amiga, e conheci muito tempo, e foi muito bom estar dividindo esse momento, né? A gente falou sobre mudanças climáticas, nós falamos sobre os gases de efeito estufa, falamos sobre a importância da coleta seletiva, falamos sobre a lei dos resíduos sólidos, e também fizemos uma oficina de reaproveitamento de orgânicos, porque ao contrário do que muita gente pensa, o orgânico também chega a um dado momento que ele se torna um malefício para o solo, né? Quando você fica ali muito tempo com resto de comida, às vezes você está lá na sua casa, né? Passa o carro do lixo até sábado, meio-dia, você observa na segunda-feira, seu lixo está fedendo, né? Por conta do resto de alimento, enfim, casca de fruta, sobra de comida, e aquilo ali, aquele mau cheiro, é justamente a ação de decomposição. Claro que na decomposição ele vai voltar para o meio ambiente gases que são importantes, né? Elementos que são importantes, na verdade, e liberar gases que são nocivos. E a produção do chorume, que por sua acidez acaba sendo prejudicial ao solo. E a gente pôde levar essa fala para um público em específico, mas nós queríamos ter alcançado mais, né? Nós sentimos falta de professores, nós sentimos falta de representantes das comunidades, dos movimentos de comunidade, dos movimentos de sindicato. Por quê? Porque são pessoas que elas têm, digamos assim, uma persuasão sobre... Os formadores de opinião. Exatamente, formadores de opinião, tem aquela persuasão sobre a comunidade, e eles seriam as pessoas principais para estar despertando essa consciência nos demais. Então, mas foi muito bom. A gente via que, por mais que fossem coisas simples, digamos assim, né? Simples por quê? Porque é algo que nós deveríamos saber desde pequenos. Óbvio. Exatamente. Então, a gente via que eles se surpreendiam a algumas falas. Eu me lembro que eu vi numa fala do tio Denilson falando sobre as queimadas, né? A questão da liberação
do dióxido de carbono e tal. E tinha alguns adolescentes que se viravam assim uns para os outros como se fosse algo muito novo para eles, né? E a gente teve essa experiência de levar, a gente espera muito que tenha ficado algo, que essas crianças, que esses adolescentes, eles possam ser agentes multiplicadores das boas ideias. Durante o curso a gente conseguiu despertar neles os problemas que a comunidade enfrentava dentro do meio ambiente, e a gente trouxe essas sugestões, né, para o consórcio, que, como o Tidenius falou, foi uma ideia assim, genial do consórcio. Parabenizar todo o pessoal do consórcio pela iniciativa, pelas demais iniciativas que estão tendo. Então, ainda é algo que a população não sabe bem, né, não conhece o trabalho do consórcio, que é consórcio de manejo de resíduos sólidos do Sertão dos Inhamuns. Tem como superintendente o Nazareno, mas lá tem a Jeane, tem o Manuel, tem a Samira, tem uma equipe muito grande, juntamente com a Secretaria de Educação Ambiental, do secretário Jânio e da equipe dele, e que essas ações, elas têm sido pensadas não de agora, elas têm sido pensadas de muito tempo, mas que, com a graça de Deus, aos poucos ela vai conseguir toda a visibilidade que realmente ela necessita, porque é algo urgente. A educação ambiental, ela não é algo, não é um modismo, não é uma rede social que está ali na moda, não é uma música que está na moda, ela é uma necessidade, ela é uma urgência, se nós quisermos ter qualidade de vida para nós e para as gerações futuras. E quando eu digo nós, não é algo muito distante, não, é algo que nós estamos vivenciando. Queimadas, prejudica nossa respiração, prejudica o solo, prejudica a fauna, a flora, prejudica um todo, mas as pessoas, elas estão preocupadas apenas no juntar recursos financeiros e não lembram que esses recursos financeiros não vão valer de nada se nós não tivermos uma qualidade de vida no meio ambiente, se nós não cuidarmos da nossa casa comum da maneira como ela merece. Entendi. Até porque também, tipo assim, fica na cabeça um pensamento que as prejudicações só vão acontecer futuramente. Não consegue perceber que já vai acontecendo. Já está acontecendo. Que já está há acontecendo. muito tempo. Há muito tempo. É porque agora tá assim, esse copo aqui eu enchi de água, se eu botar uma gotinha transborda, tá assim nesse nível. E Denilson, como a rádio ela pode ser aliado na promoção de conscientização ambiental? Eu tive aqui quarta-feira gravando como radialista e eu disse que a rádio hoje é um dos meios de comunicação que penetra na maior parte da nossa comunidade, da nossa população. A senhorinha está em casa nesse momento, fazendo o almoço, varrendo a casa, ela está com o radinho em cima da estante nos ouvindo. É diferente das redes sociais, porque hoje tem muitas pessoas que dizem, não, rede social hoje é tudo. Não, rede social você só quando tem tempo, você vai olhar e às vezes aquela matéria de importância já tem até passado, você nem consegue ver mais. Enquanto o rádio está ali no momento. No instante a pessoa está trabalhando, o gari, o comércio está com o rádio ligado. Eu fiz uma visita de campo esses dias em uma fazenda e eles dentro do curral tem um rádio pendurado lá na porteira do curral de toda a altura na Novo Tempo FM. E eu estou mandando alô para eles lá todo dia. O cara está tirando leite, está ouvindo as notícias. Está dando alimentação ao gado, está ouvindo as notícias. É um meio de comunicação que dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Dá para trabalhar. Diferente da rede social que você tem que estar ligado. Eu não posso estar tirando leite aqui e com o celular na mão ao mesmo tempo. Então nós temos que ter a consciência. Eu acho que falta ainda. Eu até já tenho tentado conseguir que a gente tivesse um programa de meio ambiental, um programa voltado para a consciência ambiental dentro da rádio. Fosse no sábado, num horário assim mais nobre, para que a gente pudesse ter um alcance bem enorme, porque o rádio ainda leva a comunicação e quando você faz um rádio com consciência, com qualidade e credibilidade, as pessoas acreditam naquilo. Então, se nós chegássemos no rádio, falar que você tem que ter consciência, ajudar na coleta seletiva, ajudar em respeitar o meio ambiente, ajudar a fazer rotação de culturas para que você não degrade o solo cada vez mais. Então eu acho que nós seríamos alcançados através do rádio. É diferente de eu ir fazer uma palestra
um curso, como a Yasmin acabou de falar, nós tivemos um bom alcance, mas não o alcance que nós gostaríamos que tivesse, enquanto que talvez no rádio fosse. Então, para mim, o rádio, em especial a Rádio Novo Tempo FM aqui, tem um alcance não só local, mas regional e mundial, através da Radiosnet, que a internet leva, nós temos ouvido no Canadá, no Japão e etc. E isso faria com que nós tivéssemos mais consciência para as pessoas. Então seria de um alvitre enorme termos um programa na rádio voltado para a consciência. Eu acho que nós teríamos um grande alcance. E eu estou batalhando por isso. E eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir. Tomara que dê certo. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que todo mundo falava que escutava rádio. Todo mundo. Eu achava assim, então, porque em Minas eu não via, tanto igual aqui. Todo mundo escuta rádio. Todo mundo tá fazendo uma coisa e tá escutando o rádio. Você passa perto assim na casa do povo, tem o rádio lá no fundo. Todo mundo. Você morava em Minas, uai? Sim. Mas assim, todo mundo ouve rádio. Sim. E a senhora, Chico, o que a senhora acha que a escola pode fazer para tornar a educação ambiental mais prática e não só teoria? A escola ela é um meio, né, onde se desenvolve habilidades, onde se desenvolve as múltiplas inteligências, onde se desenvolve também consciência, né, de tudo ao nosso mundo. E a biologia ela é uma disciplina muito voltada para o meio ambiente, né? Ela tem campos, né, como botânica, zoologia, ecologia, que são direcionadas ao meio ambiente. E a gente pode fazer uma associação desses conteúdos, né, de forma mais específica, né, aos alunos, voltar esses conteúdos para a vivência. Por sinal, no segundo ano eu estou trabalhando nos ciclos biogeoquímicos, que foi coisa que nós também falamos. E quando fala-se do ciclo do nitrogênio, falei justamente do processo da rotação de cultura, né? Perguntei quem era que os pais trabalhavam de roça e tal, e boa parte, né, que o nosso público, a maioria dos nossos alunos são do interior e a atividade agrícola é muito presente na vida dos pais e deles também. E todos eles falam que os pais fazem queimadas, né, fazem a broca, né? E eu falando, né, de novas ideias e tudo mais, mas a gente vê que é tão cultural essa resistência pela broca, sendo que o quê? Que a broca ela vai deixar o seu solo infértil, ela vai deixar seu solo compactado. Então, uma rotação de cultura é algo que é bem simples de se fazer, mas que não tem que tem aquela resistência, né? Então, a escola ela é um meio que ela é altamente propício para a educação ambiental. Você pode trabalhar projetos, como aqui a nossa escola, ela é muito ativa em relação aos projetos de educação ambiental, desde 2023, que a gente tem esses projetos, que a gente firmou parcerias com o consórcio, né, que a gente firmou parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente. Nossa escola ela já recebeu a visita do Ministério das Cidades, representantes do Ministério do Meio Ambiente, né, vieram conhecer os nossos projetos. Aqui hoje nossa escola ela é ponto de coleta de óleo, de pilhas, baterias, lâmpadas, eletrônicos, resíduos sólidos e vem novidade por aí. Aguardem. E assim, enquanto professora, eu tento ao máximo trazer essa vivência para a vida dos meus alunos. Ontem, a aula na sala de vocês, né? A aula que eu fui trabalhar sobre a tabela nutricional. Né? Eu fiz um supermercado na sala com embalagens, né? Que essas embalagens estão lá em casa aguardando o dia da coleta seletiva, né? Então eu tento mostrar para os meus alunos que o que eu falo não é uma falácia qualquer, o que eu falo é baseado em vivências e eu falo porque eu faço. Eu não sou aquela pessoa que eu trago só o conteúdo, eu faço. Lá em casa tá quase o lixão da mãe Lucinda, né? Cheio de nosso curso também levei. Quando nós fomos no outro sábado lá para o Campo Grande, eu parei meu carro lá de frente à casa da Yasmin, aí a Yasmin vinha que eu não vi ela. Um monte de... Eu digo que Yasmin foi lá no lixão, só pode. Mas era coisa para a gente levar e trabalhar e conscientizar. Eu tenho um lema lá no agronegócio que eu digo, nós temos que aprender a fazer
fazendo. Exatamente. Se não for, você não aprende. Na Então, prática. nós levamos para os meninos lá, né, Yasmin, o material. Os meninos comeram bolinho de cenoura, da casca da cenoura, adoraram. Um resto de arroz que Yasmin fez com vários ingredientes, muita coisa dentro, ficou uma delícia. Farofa da casca de banana, são coisas que você joga no lixo e que pode ser reaproveitado. E a escola é o caminho para isso. Exatamente. Então, Yasmin, eu admiro Yasmin demais pelo excelente trabalho que ela faz. Obrigada. É uma das minhas partners aqui dentro do município, para que a gente, se eu pudesse, eu trabalhava junto com ela sempre. Para a gente Eu tentar. acho que vai sair coisa daqui. Fazer o nosso pouquinho, mas fazemos. Pelo menos eu tenho minha consciência, eu acredito que Yasmin tem a consciência de que nós estamos tentando. A gente falta pode de não conseguir, tentativa. mas Pelo vamos menos tá tentar tentando. até. E aqui os Como é o meninos, ditado, Yasmin? Água em pedra dura. tanto bate até que fura, vai dar certo. E aqui os meninos sabem, né, quem tá aqui nos bastidores, as meninas, que eu vejo um jogando papel, volte, pegue, joga a lixeira Também ali faço cabe, isso. porque não cabe o papel, né? Então assim, aqui a escola a gente tenta mostrar na prática, a gente já teve aqui práticas para conscientizar das sobras dos alimentos, porque teve dias que a gente pesou mais de 25 quilos de sobra do almoço. É muita coisa. É muita coisa, dá para alimentar muita gente. Então a gente tentou fazer essa conscientização de forma que as pessoas comessem, ficassem satisfeitas, mas sem estragar, né? Porque eu penso nas pessoas que não têm aquela oportunidade, eu penso que aquilo ali vai virar algo prejudicial ao meio ambiente, né? O Brasil, Yasmin, tem uma controvérsia enorme. 13 milhões de pessoas hoje passam necessidade alimentar no Brasil, enquanto que 50% do que é produzido no Brasil é desperdiçado. E o maior desperdício é dentro da própria alimentação, dentro de casa. Você, quando vai botar, come mais com os olhos do que Ouvia com demais a a boca. vovó dizer isso aí. Come mais com os olhos do que com a boca. E nunca deve lembrar daquele que, se tivesse um pouquinho. Nós reclamamos demais da nossa alimentação. Eu vejo um menino reclamando. Eu digo, rapaz, pense. E tinha muitos dele que queria ter um arrozinho desse com uma paçoca dessa para comer hoje e não tem. E vocês estão reclamando. É verdade. Mas a escola ela é um canal muito importante. Ela é aqui onde a gente desperta várias consciências. Ela é o ponto de partida para uma pessoa ela querer ser um multiplicador, né? Porque aqui a gente mostra na teoria, a gente mostra na prática tudo aquilo que pode ser realizado, né? A gente tenta conscientizar de todas as formas que nós temos obrigação em cuidar da nossa casa comum, né? Então, não é só um papel que vai fazer a diferença. Faz diferença sim. Porque quando você vai olhar os materiais que nós descartamos de forma irregular, a quantidade de anos que eles demoram para deixar de existir na natureza e o processo de decomposição deles vai poluindo, vai degradando, então você vê que realmente faz uma diferença sim, né? Então aqui na escola, a gente, como já falei, os nossos projetos tentam conscientizar de forma bem prática, né? Aqui eu já levei menino para lixão, que eu sempre falo que deve ser um passeio que é necessário, né? É um shopping lá para vocês irem, porque você desperta, né? E eu vi alguns alunos que olhavam assim, tia, tem coisa minha aqui. Eu disse, tem muita coisa. E quando você olha, você participou daquilo ali. Levei os meninos já para reciclagem, né, lá no Gavião, e você vai entendendo que você pode sim separar. Você começa ali esquecendo um ou outro, mas você vai se tornando um hábito na sua vida. Você faz essa separação, que você vai gerar emprego, né, vai gerar uma renda para aquelas pessoas, você vai tirar agentes poluidores do meio ambiente. Levei os meninos também para o projeto da Dona Luzia, né, que por sinal a gente fez um podcast com ela, o nosso primeiro podcast super especial. E lá a gente pôde ver que um casal que está fazendo total diferença, né,
que é plantando. A gente sabe que as árvores, elas são agentes despoluidores, que elas devem ser plantadas, devem ser cultivadas, devem ser cuidadas. Então, claro que a gente não vai alcançar 100% dos nossos alunos, mas o que alcançar, se for você já fez um trabalho bem feito, né? Aquele já despertou uma consciência que daqui a alguns anos ele pode despertar a consciência de outras pessoas, que ele vai levar aquelas práticas para dentro de casa, que é esse o papel da escola, você trazer da teoria para a prática, não somente no ambiente escolar, mas na sociedade, no seu dia a dia. Certo, entendi. E quais são os maiores desafios enfrentados por educadores ambientais atualmente? Que é por ordem cronológica alfabética. Pergunta que daria aqui um dia todo para nós citarmos todos os fatores. Uma longa-metragem. Daria uma longa-metragem para a gente citar. Mas eu acho que o carro-chefe é a consciência das pessoas. Volto a repetir já aqui, é difícil a gente conscientizar as pessoas para que se possa fazer o trabalho, para que se possa fazer o que é certo, que é necessário. Não podemos mais estar... A Universidade de Harvard é uma das melhores do planeta. Ela fez uma pesquisa que até 2050, se não mudarmos a questão dos agrotóxicos, as abelhas vão desaparecer. Aí eu passo para meus alunos um filme que tem a abelhinha... eu acho que é Bee Movie. É esse negócio aí. Movie. Eu no inglês sou muito já ruim. passei. Pois é, eu passo para os meninos, lá mostra que as abelhas se revoltaram e não trabalharam durante um certo tempo. Como é que o mundo fica? Então, se acabar as abelhas, eu vou conseguir polinizar todas as árvores manualmente? Não vamos conseguir. E nem todas são polinizadas pelo vento, né? Precisa da ação das abelhas. A consciência da pessoa para que você não jogue um agrotóxico, você não jogue óleo no meio ambiente. A Yasmin falou do óleo, eu faço também esse trabalho lá na EP. 1 litro de óleo, ele contamina em torno de 25 mil litros de água. 1 litro de óleo que eu jogo no meio ambiente é em torno de 1 litro de óleo para contaminar 25 mil litros de água que vai para os lençóis freáticos, contamina, traz inúmeros problemas. E hoje nós temos a questão da consciência do meio ambiente, por exemplo, era para ser uma política pública de primeira qualidade. A política que trabalhasse, que fosse voltada, mas infelizmente os nossos políticos só gostam das políticas públicas que aparecem. Eles não gostam de fazer, por exemplo, uma encanação de esgoto, porque é debaixo da terra, ninguém vê. Eles só gostam daquilo que aparece, que eles podem demonstrar, podem ver. Que favorece a eles. Isso. E a política pública ambiental não seria visível. Nós estamos começando pequenininho assim com o consórcio público, porque foi obrigado, uma pessoa de Deus lá, um deputado, levou uma vez uma lei lá para o Congresso e foi aprovada para que se acabasse com os lixões. Já mudaram quantas vezes? 4 vezes. Desde 2012 que a gente pena com o fim dos lixões. É para ser agora, é para ser daqui a pouco. Você chega ali no Tauá hoje uma 2012, das cidades mais desenvolvidas, lindíssima. Quando você entra daqui para lá, um lixão, com inúmeros aves, os famosos urubus lá, fazendo um trabalho deles. Eles estão ali porque tem alimento e eles precisam de alimento, mas é a falta de consciência do poder público e da população. Então, as medidas de políticas públicas deveriam ser criadas para que cada um pudesse respeitar e que existissem multas. Eu acho as multas para a questão ambiental baixíssimas. Por exemplo, o cara prende 10 pássaros, 15 da fauna silvestre, ele é pego, denunciado. Primeiro eu acho errado o IBAMA só vir quando denúncia. Não tem fiscalização. A Samila pode criar inúmeros passarinhos lá, o IBAMA passa de frente, vendo, mas se não teve uma denúncia, eles não vão. Eu já acho isso errado. Se eles verem,
era para ir lá e pegar. Então, eles pegam um monte de pássaros da fauna silvestre, muitos deles que estão aí já em extinção, outros já quase em extinção. Aí eles multam o cara, um avoante, por exemplo. Você matar um avoante hoje é R$500 a multa. Subiu. Já subiu, Yasmin? Subiu, acho que está R$1.000. Eu não me informei agora recentemente. Ano passado, pegaram um rapaz com 3.500 avoantes ali no interior de Itauá. A multa dele foi... Mas aí ele chega lá na justiça e diz, eu não posso pagar. Aí o que eles fazem? Converte em uma pena que ele vai trabalhar 30 dias, 40 dias, numa escola, limpando no meio da rua, em qualquer que seja o lugar. E por aí ficou. Ele vai fazer de novo. Vai. Com certeza. Então eu acho que falta as políticas para que o cara foi pego, vai preso, fica na cadeia um monte de ano, talvez a gente conseguisse melhorar. Mas infelizmente não temos as políticas voltadas para isso. Então, para se conscientizar, é doer no bolso. Se ele pagasse uma multa, tivesse que pagar, não tem com que pagar não, para ele ficar preso. Até 10, 15 anos, até você conseguir pagar. Talvez ele não fosse mais. Tem um rapaz aqui no Parambu, ele já foi pego umas 30 vezes já. Lá do Cococi, né? Não, eu moro aqui na cidade mesmo, é questão de criar pássaros. De criar pássaros. Sei. Eu não vou dizer o nome, porque o nome é que faz o fuxico. Então, pode nós pegar um processo, né? Usar o nome da pessoa. Mas ele já foi pego umas 30 vezes. Ele vai, presta um serviçozinho lá no fórum, vai uma vez por semana, faz um trabalhozinho lá do nada, ele vai criar novamente. Vai. É porque 30 vezes. A consciência das pessoas deveriam coexistir desde novinho, volto a repetir, para que se possamos ter. Então os fatores, eu vou citar só esse, porque os fatores são inúmeros para que você consiga incutir na pessoa a questão da consciência. Existe um livro chamado Primavera Silenciosa. Rachel Colsey, uma coisa assim, faz igual o Denise, meu inglês é meio árabe. E em um dos trechos ela diz que pior do que um país que não tem leis ambientais é um país que tem leis e não se cumpre, que é o nosso caso. Se você for olhar, o Brasil, de todos os países, o Brasil é o que tem as leis ambientais mais severas, mas não são cumpridas, nenhuma. É o mal do Brasil. Então, a falta de políticas públicas, a gente vê que entra presidente, sai presidente e nenhum faz nada. A gente vê em período de campanha um atacando o outro, com as terras indígenas, com a Amazônia, e quando chega a vez deles, continua de igual ou pior. Recentemente teve até aí o caso da Marina Silva, né, que foi xingada no Senado, que a Marina Silva é uma das ativistas. Acho a atuação dela pouca, mas eu acredito que vários fatores contribuem para que ela possa não atuar, né? Mas o nosso Brasil, ele é um país muito desgovernado em relação às políticas públicas ambientais. A gente vê que a gente escutou sempre falar que a Amazônia era pulmão do mundo, só que a Amazônia agora ela é um pulmão de fumante. Ela está poluindo muito mais do que absorvendo os gases carbônicos no seu processo de fotossíntese. Por quê? Várias áreas desmatadas, várias áreas queimadas, tudo isso em prol de recursos financeiros. Né? E não vai se fazer por quê? Porque tem muito político grande envolvido nisso. Né? Então, é uma das partes principais mesmo das lutas ambientais, é a conscientização das pessoas. Sejam de grandes geradores, sejam de pessoas comuns, mas é o principal. E como o Denilson falou, quando pesar no bolso, vai funcionar. Por quê? A gente sabe que a nossa cidade não tem coleta seletiva. E os maiores geradores são quem? Os comerciantes, as indústrias. Então a gente ainda vê alguns comércios, após abastecer suas prateleiras, as calçadas cheias de caixas de papelão, cheias de embalagem de plástico. O vento leva, a menina espalha, e depois o carro do lixo passa, os cachorros rasgam tudo. Depois o carro do lixo comum passa e leva lá para o lixão. Né?
Então, mas lá no lixão tem catador, mas ele já se contaminou, já entrou em contato com o outro lixo, não é? Então, os comerciantes deveriam ter essa consciência, deveriam ser taxados, deveriam ser cobrados, deveria ser exigido deles um descarte correto, não é? Então, a gente não vê aí os hospitais, os postos de saúde, as farmácias, os laboratórios que tem que fazer o descarte correto do lixo hospitalar. Os comerciantes também deveriam fazer esse descarte de forma correta, né? Tira o visual bonito da cidade, tira como é que eu posso dizer? Tira o direito do ambiente viver o que realmente ele é, né? Então, os maiores desafios estão em conscientizar a população. E como foi falado, é o único que destrói o ambiente que vive. Então, se você destrói aquele que você usa, aquele que você vive, você não vai se conscientizar que o outro também precisa daquilo ali. Sim. E existe algum exemplo de boas práticas que vocês viram ou implementaram que poderiam servir de inspiração para outras escolas? Olha, como eu falei aqui, né, as nossas ações são bem semelhantes, até porque a gente está ali lado a lado ali com o consórcio, né, a gente pensa muito semelhante. Então aqui na escola a gente já é um ponto, como eu falei, de coleta de óleo, né, então na sua casa, o pessoal aqui em torno, os alunos, tiver um óleo usado em casa, né, pode trazer aqui para a escola que a gente recebe e destina, né, para a empresa Juá, né, que a gente tem aqui o projeto junto com a Eco Juá. Se a sua pilha do seu controle não funciona mais, você pode trazer aqui para a escola, que a escola recebe, encaminha para a Ecoeletro, encaminha para o Gavião, né, na reciclagem, né, na Gavi Recicla. Se na sua casa você trocou uma lâmpada, pode trazer para cá também. Se a sua chapinha, seu secador, seu celular quebrou, pode trazer para a escola que a gente recebe, né? Então aqui na frente nós conseguimos também um PEV, que é onde você pode descartar plástico, papelão, papel, vidro, metal. Então são coisas, e aqui graças a Deus é um dos PEVs que funcionam da cidade, né? Então a gente a primeira semana os primeiros 15 dias que a gente coletou da coleta de pilhas e baterias, nós entregamos ao consórcio quase 100 quilos de bateria, né? Então a gente tem esse papel, a gente tem feito, a gente tem buscado parcerias, a gente tem buscado ações sustentáveis para serem implantadas na escola. A gente planta mudas, né, para tentar amenizar aqui as altas temperaturas, principalmente nos meses de setembro, novembro e dezembro, outubro, enfim. E são coisas que têm funcionado, né? Tem horas mais ativas, horas mais calminhas, mas isso também vai dar a dinâmica do dia a dia da escola, né? A gente tem que conscientizar os alunos que a gente já recebeu esse ano. Então aqui na escola eu sempre procuro colocar eletivas, né, voltadas para o meio ambiente, voltadas para a sustentabilidade, para a gente trabalhar tudo isso. Então acredito que todas as escolas seriam capazes de fazer essas boas ações, sim, seria sim. Principalmente as escolas de ensino infantil, porque já vai incutindo na cabeça das crianças. Criança é muito mais fácil de você conscientizar de algo errado do que um adulto, né? Porque a criança, ela se torna até um multiplicador. A gente vê vídeos aí de crianças que corrigem adultos e é real. A criança, ela é educada pelo exemplo. Se uma criança vê que vir que você colocou um papel no chão, ela também vai colocar porque ela vai achar que é correto. Por quê? Porque você é o adulto, a inspiração dela. Mas ao fazer algo correto, a criança também vai copiar, né? Então as escolas, elas poderiam também implementar essas boas práticas, essas boas ações, fazer dinâmicas voltadas para isso, para despertar essa consciência. Muito bem. As minhas palavras são da Yasmin, até porque nosso tempo está acabando. Vamos para frente. Vamos para frente. Então, como é que vocês acham que os estudantes eles podem ser protagonistas na construção de uma escola mais sustentável? Conscientizar. Tudo em torno do conscientizar. Tudo é em torno da conscientização. A gente trabalha, tanto eu como Yasmin, nós trabalhamos muito dentro da sala de aula essa questão da conscientização. O nosso agronegócio, o povo quando vê falar em agronegócio, grela os olhos, vixe, é o acaba tudo. Nós temos esse agronegócio sim,
mas é um agronegócio de grande porte. O nosso, aqui dentro do município, a gente tenta fazer a conscientização através dos nossos meninos. Até porque nós temos uma boa parte que mora no interior, tem um pai, tem um avô, tem um tio que produz, que planta, que cria animais, e a gente tenta fazer essa consciência através deles, para que ele possa levar, incutir na cabeça dos pais que não pode fazer a queimada, não pode plantar de ladeira abaixo no solo declinado, que ele não pode plantar só milho num solo porque ele vai degradar, tem que fazer rotação de culturas, que ele tem que, quando colher o milho, deixar a palha lá para que ela seja deteriorada e sirva de adubo para o solo. Então é isso a consciência que a gente tenta fazer dentro da escola, para que possa. Eu faço palestras, assim como a Yasmin também faz com as outras turmas, tentando conscientizar os meninos para não jogarem plástico dentro da própria escola. Uma das coisas que eu bato mais lá na nossa EP, a questão da água mineral. Os meninos levam uma caixa d'água desse tamanho e enchem. Quando dá com meia hora, ela está quente a água. Eles não querem mais. Aí o que faz? Vão derramar. Eu tô rindo porque eu brigo por isso também. Pois é, aí um dia desses nós descobrimos que eles estavam colocando dentro da lixeira. Aí pegando e mexendo com papel, com coisa, nós não tínhamos nem como aproveitar. E o que eu fiz? Comprei uns baldes, estou botando lá até o núcleo gestor achou que eu estava incentivando. Eu digo, não, estou ajudando. Não vai incentivar ele botar. Eu estou ajudando porque nós temos um problema de água na escola e eu estou ajudando a reaproveitar. Então quando o balde enche, leva ali nas nossas plantas, nós temos a bananeira, temos a mandioca, temos a acerola, temos a goiaba. Tem agora umbuguela, eu plantei lá, a mistura de siriguela com umbu. Vou ver se vai ficar bonito. Então eu levo e vou aguar. E temos as nossas hortinhas, as roseiras. As roseiras, que eu tenho 3 jardins ali no meio da escola. Vocês estão convidados, se um dia quiserem ir lá visitar para ver o nosso trabalho. Eu tenho uma mini floresta na escola, nós temos 22 tipos de árvores endêmicas da caatinga plantada lá. Meio-dia está uma beleza, já tudo grande, uma sombra de primeira qualidade. No dia que quiserem ir lá, peça a Yasmin para levar vocês lá, para a gente ver um momento, conhecer algumas árvores. Por exemplo, quem conhece uma barriguda aqui? Eu conheço porque eu sou falo. O restante ninguém nunca viu, e é uma árvore endêmica da caatinga nossa que está entrando em extinção. E nós estamos tentando conservar lá dentro da escola. Então é esse o trabalho escolar que a gente faz, além do óleo, pilha e que a gente recolhe lá, material. Um dia desse a como é o nome? Ecoeletro levou mais de 3 toneladas lá da escola, misturado ar-condicionado velho, que não prestava mais, televisão. Aqui nós estamos nesse processo de descarte também. É um problema de descarte enorme, que se fosse para a natureza, então a escola está fazendo o seu papel. Agora, todas estão, ou só a EP e a Ana Noronha? E possivelmente só. Então é um problema que eu acho que todas as escolas deveriam levar. Eu digo aqui para a secretária de Educação do município, que ela procura a gente. Eu e Yasmin, nós estamos à disposição. Nosso tempo é pouco, mas nós tiramos um pouquinho aqui e acolá, fazer uma palestra numa escola. Agora você leve para fazer uma palestra pessoas que conhecem, que têm conhecimento, que sabem o que está falando. E que podem ser multiplicadores. E que podem ser multiplicadores. Você levar uma pessoa que ela não sabe o que é meio ambiente, nunca pisou no meio ambiente, para fazer uma palestra sobre meio ambiente, não vai sair nada que preste, não. Não estou dizendo que eu e Yasmin somos sabe tudo, não. Mas nós temos toda uma vivência, um estudo, uma prática. A Yasmin tem uma prática enorme na questão de descarte, e eu tenho uma prática em questão da flora e da fauna, porque eu vivencio, eu vou lá para o Coxi, vejo, estudo, e a gente faz essa coisa. Não é que a gente saiba tudo, mas a gente tem uma vivência maior, uma prática e um aprendizado. Então nós estamos à disposição. Se precisar para levar para a sua escola uma palestra, a gente procura um tempinho, igual eu fiz agora esses dias sobre cordel, lá na escola da Santa Rita. Já fui convidado para o Gavião, e a gente vai fazendo essa parte para que a gente possa
melhorar cada vez mais. Volto a repetir, vamos fazer a nossa parte. Igual a gente estava conversando ontem, que a gente usa o nosso período de descanso para estudar, para montar algo, para fazer as palestras, mas é algo que a gente gosta, né? E é algo que é necessário também, né? Isso. Muito. E nós, como estudantes, absorver a conscientização e compartilhar também. Esse é o nosso papel. Vocês têm que ser multiplicadores. Nisso de conscientização, vocês acham que as pessoas estão mais conscientes sobre as mudanças climáticas ou ainda há muita negação e desinformação? O negacionismo é grande. Grande. Olha, nós temos o exemplo aí mais recente, Donald Trump. Ele assumiu, a primeira coisa que ele fez, tirou os Estados Unidos do Conselho Ambiental Mundial. Então, é um país de primeiro altamente mundo, gerador, a maior potência mundial, a segunda maior potência gerador de resíduos sólidos do mundo, e o cara vai lá e tira. Quando ele tem milhões de seguidores, pessoas que gostam dele, pessoas que admiram ele, quando ele faz isso, o que vai acontecer? Meu presidente fez isso, então é porque ele está fazendo certo. Que é o certo. É o certo. E infelizmente nós temos muitos brasileiros que vibram com as loucuras e os devaneios dele, né? Ele é muito influente. E nós temos muito. E no Brasil também nós temos muitas pessoas. A político aqui, as questões do negacionismo no meio ambiente. Acha que é besteira você querer respeitar Não, vamos desmatar porque o importante é a economia. Mas aí você tem que ver o seguinte, que não tem economia sem respeitar o meio ambiente. Se eu degrado o solo, acabo com o solo fica infértil, desertificado, como é que eu vou plantar soja lá, plantar o milho, plantar qualquer que seja a cultura e vou tirar um ganho? Não é melhor respeitar e você ter o ganho para sempre? Eu posso produzir no sistema agrofloresta, eu vou evitar pragas, porque tem as plantas que ela gosta, ela vai para elas, as plantas nativas, endêmicas daquela região. Eu posso plantar sem desmatar, eu posso produzir sem fazer queimadas. Então é isso que nós precisamos. Sem usar agrotóxico. Sem agrotóxico. Eu tenho um agrotóxico natural, eu posso usar ele? Não. O nosso agricultor, ele está ficando, me desculpe os amigos da agricultura, mas eles estão ficando preguiçosos. Ele não quer mais limpar, pegar a enxada ou o cultivador. Quando chega na época do mato, o que eles fazem? Pega o herbicida, vai lá e taca no mato. Ali ele está poluindo o lençol freático, está prejudicando as abelhas, está matando a formiga que é necessário e gerando um alimento que não gerando um alimento com agrotóxico. Nós pega o problema de câncer, quem aplica agrotóxico hoje está grande no mundo, e é uma política pública porque vai prejudicar a saúde. O cantor Leandro, né, morreu de câncer proveniente do plantio de tomate que usavam os agrotóxicos. Ele pega o agrotóxico, aplica sem EPI, não vê a direção do vento, ele está aplicando aqui, o vento vindo de lá e trazendo e jogando no nariz dele. A maioria desses agricultores gosta de pitar um cigarrinho. E ele está aqui com a mão no agrotóxico e a outra no cigarro e ele botando na boca. É o kit cemitério. Vai matar logo amanhã? Vixe, o tempo acabou. Vai matar logo amanhã? Não. Mas aí é um tempo, 10, 15 anos, ele vai morrer. Eu comer um tomate com agrotóxico, eu vou morrer amanhã? Não. Mas se você comer 5, 6 anos seguidos, vai causar problema. É igual se eu fumar um cigarro só, vai fazer mal? Vai. Se eu fumar 10 anos seguidos, é um problema bem maior. Então, vamos acabar com a questão do negacionismo, vamos terminar para que possamos ter consciência, saúde, não só do meio ambiente, mas a saúde nossa também é super importante. A gente escuta muito o pessoal falar, né, que câncer está sendo uma doença muito ensaiada, que está tendo muita gente, mas as pessoas não param para pensar
que um dos fatores é a alimentação. E a alimentação que a gente tem, mas eu como muita fruta, muita verdura e tal, mas são alimentos cultivados com o uso do agrotóxico. Aí vem outro problema, o descarte, porque o pessoal joga as embalagens em qualquer lugar. E a empresa que vende é quem tem a obrigação de fazer essa coleta, mas eles não fazem, né? Então, vem também, tudo também envolve os nossos representantes, né, que negam. Esses dias eu recebi um vídeo que um cara falava que o aquecimento global não existe, que o efeito estufa não existe. Meu Deus. Né? E que realmente o efeito estufa ele é algo bom. Se não tivesse, nós não existiríamos, né? Nós não existiríamos, até porque teve uma época que nós passamos pela era glacial e que foi possível a existência das primeiras formas de vida a partir do momento que o ambiente começou a aumentar a sua temperatura e entrou em equilíbrio. Mas o planeta ele tem uma temperatura média e que se essa temperatura média for ultrapassada, que já está sendo ultrapassada, aí a coisa desanda, como está desandando. A gente vê geleiras derretendo, a gente vê flores nascendo onde que não é para nascer, a gente vê o período de chuvas irregular, nossa própria região a gente vê isso, locais com altas temperaturas onde não deveria existir, locais com baixíssimas temperaturas onde não deveria existir, e eu fechar meus olhos para isso e dizer que é normal? Não, não é, né? Muita gente também acha que quando você fala que essas coisas estão acontecendo, porque estava escrito na Bíblia. Sim, tem isso também. A gente sabe que os fins dos tempos têm todos os sinais, mas que nós estamos querendo antecipar esse fim dos tempos, antes da vinda de Jesus, né? Então a gente vê, eu vi um dia uma postagem que era no G1, se eu não, na CNN, falando que o deserto estava nascendo flores. E tinha uma mulher que ela colocou, né, que a vinda de Jesus estava próxima e tal. E uma pessoa começou a falar muita besteira com essa pessoa e dizendo que tudo era em volta de religião e que o deserto sempre nasceu flores. E a gente sabe que não, né? Então a gente tem que abrir um pouco mais os nossos olhos, a gente tem que despertar mais a nossa consciência, a gente tem que procurar ler bastante, principalmente sobre as práticas que nós realizamos, que elas trazem prejuízo para o nosso dia a dia e para todos em comum. Hoje é um dos prejuízos maiores que tem, é as pessoas quererem saber de tudo. Eu faço parte de um grupo ali, tem um cara lá, eu só chamo ele de PhD. PhD geral, eu chamo ele. O Google, quer saber de tudo. Mas o cara sabe só tudo, todo o assunto que você botar lá. E tem uma coisa, você pode dizer ao contrário, porque ele sabe de tudo. Se você disser que uma árvore está sendo devastada de forma errada, ele diz, tá, não, é assim e é daquele jeito. Então hoje é o problema da consciência das pessoas, achar que sabe tudo, e nós não sabemos tudo, e muito menos quem nunca estudou sobre o assunto. O Google tem algumas coisas, mas um dia desse, já passou do tempo, viu, Tess? Depois você corta um pouco. Eu estava fazendo um questionário para os meninos, aí eu fui testar a tal de IA. Aí botei lá as 5 perguntas que eu tinha feito. Aí quando ela me deu as respostas, ela disse que só tinha 4 certas. Ela tinha errado nenhuma. E era coisa simples. Então o ser humano ainda é a principal mola da sabedoria, do conhecimento do mundo. Até porque quem inventou a tal de IA foi o homem. Então ela não é melhor do que nós em nada. Tá, e por fim, o que vocês diriam para quem acha que as mudanças individuais não fazem diferença diante de uma crise global? Que ela comece a praticar. Que ela comece a praticar, que ela vai ver, porque não há experiência melhor do que o fazer fazendo, né? Aprender fazendo. Não dá experiência melhor do que você ver as mudanças acontecerem a partir das suas ações. Então muda sim, muda. Nem que não seja de imediato, mas as mudanças elas vêm. Se nós pensarmos que a nossa prática individual ela não tem nenhuma serventia, então por que individualmente eu vou continuar poluindo? E eu vou ver o processo acontecendo de forma negativa se eu continuar poluindo. Então, não há nada melhor do que a pessoa sair um pouquinho ali do casulo dela, sair ali do meio
que é só dela, e ela começar a enxergar como um todo. E é uma coisa tão real que a gente vê que esse ano a campanha da fraternidade da Igreja Católica é voltada para o meio ambiente, para a sustentabilidade, né? A gente vê o tema do Ceará Científico do Estado do Ceará é voltado para a sustentabilidade. O tema que rege o ano educacional do Estado do Ceará é sobre sustentabilidade. Então a gente vê várias esferas voltadas para isso. A gente vê empresas que estão obedecendo leis ambientais, a gente vê empresas que estão tentando reparar os danos que ela causa. Por exemplo, a Natura hoje, ela tem muitos frascos que são reutilizáveis, elas têm muito material que é a partir da reciclagem, elas fazem reflorestamento. A Faber-Castell, né, que é produtora de material escolar, de lápis, hoje ela já usa madeira de reflorestamento. Então a gente vê aí as empresas que elas estão voltadas para isso. E é um processo demorado? Mas se cada um de nós começarmos a fazer a nossa parte, as coisas vão fluindo. A atitude, consciência e fazer praticando. É o que nós devemos fazer. Vocês jovens que estão aqui nos ouvindo, você que vai ouvir nosso podcast aí no seu áudio preferido, no seu gerador de áudio preferido, vamos trabalhar, vamos tentar conscientizar e vamos procurar, porque não é brincadeira, é sério o assunto e nós precisamos trabalhar. Então, sustentabilidade é você fazer hoje para que os que virão na frente poder também fazer no mesmo terreno, no mesmo solo, na mesma cidade e no mesmo campo. Pense nos seus netos, nos seus filhos que virão pela frente, o que eles vão encontrar. Então é essa a consciência que nós deixamos. Já me despedindo aqui, Samila, Ana Clara, muito obrigado pelo convite, Tess e toda a sua equipe, parabéns por estar desenvolvendo esse podcast, tem feito uma enorme diferença, principalmente trazendo assuntos como esse, que precisam ser debatidos e que as pessoas precisam ouvir mais falar sobre isso e que normalmente não são colocados em pauta. Então, parabéns para vocês, continue assim e com certeza vocês têm muito a ajudar e a melhorar as comunidades cada vez mais. Um beijo no coração de cada um que vai nos ouvir e de cada um de vocês aqui. Yasmin, querida, um prazer, Igualmente, Denilson, muito bom mesmo, viu? Agradecer aqui ao Tess, agradecer minhas alunas queridas, meus alunos queridos que estão ali, pelo convite, né? Fiquei muito feliz, muito satisfeita. O ano passado, Tess me convidou, exatamente, Tess me convidou para auxiliar os meninos, né, na produção aqui, nas entrevistas. Sinta-se convidada para falar. Sim, eu aceito. E foi muito satisfatório e mais satisfatório ainda estar aqui hoje com vocês, falando de algo que eu gosto, falando de algo necessário, dividindo isso com uma pessoa também que tem o mesmo sentimento que eu, né? Que a gente começou essa parceria, acredito que vai ser uma parceria longa, se Deus quiser, na tentativa de fazermos a nossa parte, despertar as pessoas para que elas também possam fazer a delas. Como o Denilson diz, você que está escutando, comece a repensar um pouquinho nas suas práticas, comece a pensar como é que você quer os seus próximos dias, a qualidade de vida que você quer para você e para os seus, hoje e futuramente. Não existe um problema ambiental, existe um problema humano dentro do meio ambiente. Exatamente. O problema do meio ambiente somos nós, né? Então, a natureza já está se encarregando, está mudando os climas para que a gente possa deixar de existir, mas vamos resistir, né? Vamos fazer nossa parte e agradeço que vocês continuem trazendo informações como essas e como tantas outras que já foi debatido aqui. E só agradecer e pedir, né, que as pessoas possam despertar isso, pedir que os nossos governantes, né, sejam governantes municipal, estadual, esfera federal, que eles possam também despertar essa consciência para trazer cada vez mais políticas públicas voltadas para o meio ambiente, porque com certeza nós só temos a ganhar com isso. E agradecer, né, Tia Denilson, por estar aqui conosco
tá dividindo aí Um prazer. o nosso estúdio. O Tércio não gosta que eu chame o nosso estúdio, mas eu chamo. É porque nós temos vários ambientes, né, para não saturar, mas muito obrigada. A gente agradece também a presença de vocês e vocês que ficaram com a gente até o final. Não esquece de compartilhar, nos seguir em todas as redes sociais. A gente está em todas as plataformas, como o YouTube, Spotify, Amazon Prime e o TikTok. Que tal hoje mesmo você começar alguma ação sustentável ou na sua casa ou na sua escola? Tchau, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.